Olá, tudo bem? Eu sou o professor Arnaldo e a gente vai fazer aqui uma aula importantíssima que são as questões sociais na República Romana, no Senatus Populusque Qui Romani. Gente, esse assunto ele é importantíssimo, principalmente para as últimas provas de vestibulares, as mais atuais, e também para o Enem. O Enem, que adora essa abordagem social, é um conteúdo que você precisa prestar atenção e precisa tomar um pouco de cuidado. Então vamos lá? Galera, quando a gente está falando das questões sociais na República Romana, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, essas questões sociais elas foram possíveis graças à chamada Tribuna da Plebe, que tem a sua origem em 494 a.C., na chamada Revolta do Monte Sagrado. Bom, o que vai acontecer aqui? Os plebeus conseguem, através do poder do veto, porque todas as tribunas romanas era necessário um quórum, ou seja, um número mínimo de participantes. E daí, quando os plebeus conseguem formar a sua tribuna e, por mais que eles eram minoria, eles não conseguiam fazer suas votações, eles simplesmente saíam. E isso fez com que os patrícios tivessem que aceitar suas leis. Entre as suas leis, a gente pode destacar a seguinte. Bom, temos a chamada Lei das 12 Tábuas, 450 a.C., uma das primeiras. Era uma lei que tinha um caráter escrito, isso já era interessante para os plebeus, porque estava escrito, isso não poderia mudar. E outra coisa interessante, você tem o chamado vindex. O que era o vindex? Era um defensor público. Esse defensor público para os plebeus era fantástico, era maravilhoso. Depois nós temos a chamada Lei da Canuleia, em 455 a.C. Tá vendo, ó, coraçãozinho? Permitia o casamento entre plebeus e patrícios. Gente, tem gente que pensa assim, vai ter o golpe do baú. Não, muitos plebeus já tinham uma certa quantidade de grana, já tinham se enriquecido, principalmente pelas atividades comerciais. E até para os patrícios era interessante essa possibilidade de casamento. Outra lei importante, Lei Licínia Sextae. O que essa lei ela vai trazer de importante? Geralmente aparece para nós somente como Lei Licínia, tá? Ela vai possibilitar que os plebeus tivessem mais terras, então os plebeus tinham a possibilidade de ter mais terras, e outra, plebeu poderia assumir cargo de cônsul, o principal cargo das magistraturas. A lei é de 367 a.C. E para acabar, temos a lei Poetae. Esta lei é uma lei interessantíssima, porque ela passa a considerar que dívida não é mais um crime. Exatamente. Você que está devendo, você não cometeu mais um crime, ou seja, não tem mais escravidão por dívida em Roma. Importantíssimo isso aqui. Galera, aí a gente vai começar, depois dessas conquistas todas dos plebeus, Roma, ela passa por um processo de expansão. Sim, a expansão começa no período republicano. Cuidado. No período republicano, a gente vai ter, entre 264 a 146 a.C., as chamadas Guerras Púnicas. Punos era o nome que se dava para a galera que morava ali na região do norte da África. Cipião Romano, um general romano, contra Aníbal, um general cartaginense. Cartago, região de comércio, região no norte da África fundada pelos fenícios. Teve o maior revertério ali, a coisa pegou de um lado para o outro. Uma das situações importantes é que Roma começa o seu projeto de expansão, não somente Cartago, mas o projeto que lá no Império se transformou no Mare Nostrum, tem origem aqui. Sim, a região do Mediterrâneo como piscinão romano, tá certo? Bom, já que tem terras, os plebeus começaram a pensar em algumas leis, algumas mudanças. Aí nós temos na Tribuna da Plebe os chamados Irmãos Graco. O primeiro irmão Graco é Tibério Semprônio Graco. Ele vai propor a chamada Lei Agrária. A Lei Agrária, ela estabelecia um limite de 300 acres de terra para as famílias romanas, para determinada família. Muitos plebeus, eles achavam isso importante porque isso ia possibilitar uma reforma agrária romana. Esses 300 acres não eram pouca terra, só que os patrícios acharam, até mesmo porque famílias elas tinham tamanhos distintos, então isso ia causar uma situação em que o poder ia diminuir de uma determinada família, lembrando que terra é poder, até hoje, Tibério acaba sendo assassinado, logo na sequência a gente vai ter Caio Semprônio Graco, que vai trazer a chamada Lei Frumentária. A Lei Frumentária era uma lei que dava a possibilidade de ter
políticas públicas para o acesso a grãos e comida para os plebeus, tá certo? Então você tem uma série de políticas públicas que permitia que os plebeus adquirissem, pudessem ter acesso à alimentação, principalmente grãos, tá certo? Galera, o Caio também acabou morrendo, foi perseguido, a coisa foi muito tensa entre esses caras aqui. Bom, percebendo isso, os plebeus começaram a verificar que a sua situação em Roma já não era aquela situação bacana, né? Muitas perseguições, as revoltas sociais elas vão se transformar em comuns e nesse momento a gente tem o destaque das ditaduras. As ditaduras elas eram previstas nas chamadas magistraturas romanas. O ditador, em caso de graves conflitos, ele assumia para botar a ordem. O cargo de ditador, a magistratura de ditador, era de 6 meses. Só que daí os ditadores passaram a ficar um pouco mais de tempo, tá certo? E aqui a gente tem alguns ditadores. Nesse momento aqui, de 91 a.C. a 76 a.C., a gente tem o destaque de 2 ditadores importantes. Bom, primeiro nós temos Mário. Que Mário? Não. O Mário Romano, tá? Mário Romano, que é plebeu, ele consegue fazer esse prestígio militar. Então o militar, ele passa a ser muito bem visto pela sociedade. O militar é o cara, né? A galera tira selfie com o militar, a galera, né, acha o militar o máximo. Então essa ideia que lá na frente, no período do Império, faz com que os imperadores assumam cargos militares, né, é uma construção aqui já desse período republicano. Depois a gente vai ter o Silas, tá certo? Não é aquele cara lá da igreja, não. O Silas aqui, ele é o quê? Um patrício. E como patrício, ele passa a fazer algumas coisas em prol dos patrícios. E o que ele faz? Ele extingue a tribuna da plebe. Cara, você tem noção disso? Você tem noção de o tanto de coisa que esses caras conseguiram? E agora o cara vem e extingue a tribuna da plebe? Foi uma situação muito complicada, foi uma situação muito tensa, tá? Mas ele extingue essa tribuna da plebe e as revoltas sociais elas vão se intensificar. Bom, uma dessas revoltas importantíssimas é a chamada revolta de Espartacus. Espartacus, né, como certamente vocês sabem, ele é um gladiador, só que os gladiadores eram escravos. Professor, mas a política do pão e circo não é somente no período imperial? Sim, a política do pão e circo é o momento em que o Estado transforma isso numa política de Estado. Há incentivos para isso. Espartacus ele pertencia a grupos particulares que cobravam por isso. Inclusive ter gladiador dava muita grana. A galera curte, né, porrada, né? Bom, mas Espartacus vai chamar outros gladiadores, vão formar um exército, uma força de resistência, né, uma legião, como os romanos chamam, e eles vão ocupar a região do Monte Vesúvio, tá certo? Lá na região do Monte Vesúvio. Aí foram mandados algumas legiões para derrotar Espartacus, e a legião que consegue derrotar, ou seja, os exércitos que conseguem derrotar, foram liderados por Pompeu. Professor, Pompeu, esse nome é familiar? Sim. Lá na frente, a gente vai ter o chamado Triunvirato, em que a gente vai ter o Júlio César, né, chegando ao poder juntamente com o Pompeu e com o Crasso. Crasso, isso mesmo, o cara que morreu lá na região da Pérsia. Inclusive, é daí que vem a expressão erro crasso. Tá? Então, Pompeu derrota essas regiões. E como ali já estava todo estruturado uma cidade, os caras, né, pensaram numa cidade, então Pompeu assume essa cidade. A maior parte do pessoal de Espartacus foi morta, tá? E ali nós temos a origem de Pompeia, tá certo? Sim, Pompeia, uma cidade que 100 anos depois foi destruída pelo vulcão Vesúvio, tá? Que daí acaba destruindo a cidade. Inclusive, boa parte daquilo que se conhece de Roma, da questão da arte, da organização da cidade, dos espaços públicos, é por conta de Pompeia, tá? Por conta daquilo que conseguiu se retirar de Pompeia. Beleza, gente? Aliás, se você que está vendo esse vídeo aí na internet, você pode dar uma pesquisada. Coloca imagens de Pompeia, você vai ver gente retorcida, você vai ver imagens da cidade, da organização, é bem interessante. Ela foi descoberta no século XIX e é uma importante fonte de pesquisa. Pessoal,
Claro que a história aqui continua, né? A gente vai ter os triunviratos, a gente vai ter toda a situação do Império, mas é uma parte importante. E se você quiser ter toda essa parte da história geral comigo, aqui na específica da Liga, é terça-feira à noite e eu espero você. Até lá!